Olá pessoal, neste vídeo veremos o fuzzy de Mattel, o uso de números fuzzy para expressar matematicamente os julgamentos linguísticos usados no de Mattel. Veremos uma abordagem, uma técnica a mais simples delas. Essas várias abordagens ou técnicas do fuzzy de Mattel híbrido são discutidas nesse artigo de revisão da literatura sobre fuzzy de Mattel. Basicamente todas as técnicas traduzem essas expressões linguísticas de julgamento em números fuzzy, né? Então esse processamento matemático de números fuzzy. Mas temos diferentes abordagens, né? Uma primeira delas, esses números, esses julgamentos matematicamente expressos por números fuzzy são agregados, não é? E desfusificados, para a partir daí então aplicarmos o de Mattel como a gente viu no vídeo anterior, né? Já uma outra abordagem trabalha com os números fuzzy também no desenvolvimento do método de Mattel para só no final desfusificar, né? Então, os números são agregados, né, dos diferentes julgadores, é feito o cálculo da matriz T para cada um dos vértices dos nossos números fuzzy. E só, então, no final é que esses valores são desfusificados, né, para o cálculo de R e C. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com essa abordagem em que a desfusificação acontece antes da aplicação do de Mattel. Mas mesmo nessa abordagem, existem diferentes técnicas de desfusificação, não é? Centro de área, essa CFCS, né? Ou seja, Converting Fuzzy Data into Crisp Scores. Nós vamos aqui usar essa técnica de desfusificação do centro de área, que de novo é a mais simples, né? E essa técnica de centro de área, para o número fuzzy triangular, a gente usa essa expressão de cálculo que vocês já viram quando da introdução da teoria fuzzy. Muito bem, então o primeiro passo do fuzzy da Mattel, claro, é construir as matrizes, não é, de relações diretas de influência, não é, das inter-relações entre critérios, usando termos linguísticos e, claro, correspondentes números fuzzy. Então, de novo, vamos usar o exemplo de explicitação dessas inter-relações entre as perspectivas do Balance Scorecard, satisfação dos clientes, lucratividade, aprendizagem, crescimento organizacional e melhoria de processos, não é? Então, supondo que a gente tenha esses termos linguísticos, né, de novo respeitando essa escala ou num paralelo a essa escala do de Mattel. Então nós temos 5 termos linguísticos, né? Então influência inexistente, baixa, média, alta e muito alta, e correspondentes números fuzzy, influência inexistência, influência baixa, média, alta e muito alta, né? Então, percebam que esses números fuzzy, isso vale, esse meu comentário vale para todos os métodos híbrido, eles foram definidos de tal forma que haja sobreposição, não é, entre os diferentes números fuzzy, entre os diferentes julgamentos, termos linguísticos, né? Ou seja, para expressar matematicamente essa nebulosidade na interface entre um nível e o outro, mas expressar
com diferentes graus de pertencimento, né? Então, a sobreposição é um ponto importante na parametrização desse método híbrido, não é? E, claro, ajustes a essa sobreposição são cabíveis e muitas vezes necessários. Fechando esse parêntese, continuando, então, o que nós vamos fazer é, tendo mais de um decisor, construímos a matriz de julgamento para cada decisor, não é? E correspondentes números fuzzy e agregamos esses números fuzzy usando uma média aritmética simples. Então, no nosso exemplo, o primeiro decisor, ele fez esse julgamento, né, usando esses termos linguísticos muito alto, médio, e o segundo decisor também fez lá os julgamentos deles. Traduzimos esses julgamentos nos correspondentes números fuzzy para o decisor 1, para o decisor 2 e, finalmente, agregamos esses julgamentos. Média aritmética simples entre cada um dos vértices dos nossos números triangulares. Temos a nossa matriz de julgamentos, né, de interrelações agregada. Agora, o próximo passo é a desfusificação, não é? E o que vamos fazer é usar o centro de área para essa desfusificação. Então, percebemos, então, olhando para essa interdependência entre critério 1 e critério 2, né, a nossa desfusificação é essa diferença entre U e L mais a diferença entre M e L dividido por 3 mais o nosso L, que chega nesse resultado. Fazemos isso para todos os nossos elementos dessa nossa matriz fuzzy e vamos chegar na nossa matriz desfusificada, né? Daqui para frente, aplicamos os passos do Demattel. Normalizamos essa nossa matriz de relações diretas, chegamos na matriz X, calculamos a matriz T a partir dessa expressão, não é? Matricial. Calculamos os valores de R e C, R mais C e R menos C. Então, nesse nosso exemplo, essa é a nossa matriz Z, e o que nós vamos fazer, então, é chegar no valor, no máximo da soma das linhas, porque é esse valor que a gente usa para normalizar a nossa matriz Z e chegar na nossa matriz normalizada X. A partir dessa matriz, nós vamos fazer esse cálculo matricial, não é? E chegamos na nossa matriz T. Com a nossa matriz T, nós vamos calcular os valores de R e de C. Lembrando, R corresponde à soma das linhas da nossa matriz, chegamos a esse vetor. E C corresponde à soma das colunas da nossa matriz T, chegamos a esses valores, chegamos no valor de R e C, portanto, calculamos R mais C, não é? Lembrando, se refere à proeminência, calculamos os valores de R e menos C, que nos mostra efeitos causadores, C3 e C4, e critérios impactados, influenciados, C1, C2. De novo, chegamos nas mesmas relações de causalidade, com as mesmas intensidades ou ordem de intensidade e proeminência, né, desses diferentes critérios, né? Critério, então, C3, impactando todos os critérios, critério C4, impactando C1 e C2, e o critério 1, satisfação do cliente, impactando resultados financeiros, como era esperado. Vimos neste vídeo, com a aplicação do fuzzy Demattel, no mesmo exemplo em que vimos a aplicação do Demattel, que não houve nenhuma diferença, né? E, claro, não era para haver nenhuma diferença, deveríamos mesmo chegar
nessas mesmas inter-relações e relevâncias, proeminências. Vocês podem se perguntar, então, para que usar o fuzzy de Mattel? De novo, em situações mais complexas, em que haja mais dubiedade, haja mais divergência entre os decisores e também no uso de abordagens mais complexas dessa hibridização entre o fuzzy de Mattel, pode sim trazer benefícios. Até o próximo vídeo, pessoal!